Aí, graças a Deus, a casa já toda rebocada. Finalizando só uma pontinha ali, do lado direito. E já no ponto de escorar e receber a laje. Depois de terminar o trabalho da varanda. Bora dar uma olhada. Aqui o fundo. Aqui uma área de serviço. Aqui uma sala de costura. Aqui uma despensa para guardar a tralha de pesca. Aqui onde vai ser a cozinha. Ainda vai fazer aqui uma ilha aqui no meio. A despensa da cozinha. Uma copa grande aqui, uma sala de jantar. Aqui um quarto, suíte. Aqui outro quarto, também com suíte. E aqui mais dois quartos, com banheiro social. E aqui a sala. Se Deus quiser, em muito breve estaremos morando aqui e convidamos todos vocês a vir fazer parte desse projeto maravilhoso chamado Vitrine do Lago. Um refúgio para o povo de Deus. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação que eu cumprimento a todos em mais essa oportunidade de juntos abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos. Já praticamente finalizando um trimestre, né? E muito breve estaremos abrindo um novo trimestre, estudando novas lições. Eu gostaria, antes de iniciar o estudo dessa semana, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos buscar na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite, nos oriente, nos abençoe e nos guie. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O chamado para permanecer firme. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Irmãos, nós estamos lendo um trecho escrito a punho de alguém estritamente experiente no que estava falando. Conhecia bem de perto a questão de batalhas, o apóstolo Paulo. Além de muito culto, ele foi habilitado no conhecimento de toda a situação cultural de sua época.
Ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo. E é interessante que nós vamos ver no decorrer da lição que essa firmeza tem a ver com espírito de coragem, com natureza firme, para enfrentar as batalhas que surgem à nossa frente. Batalhas e guerras, mas que temos sempre Deus conosco na travessia dessas barreiras. Nós temos na Bíblia Sagrada diversas experiências de quem realmente sabia o que estava falando e que viveu de perto barreiras, sejam elas de batalhas armadas, físicas, sejam elas de batalhas espirituais, conflituosas, mas que a ilustração de Paulo aqui aponta exatamente para que nós, seja de uma forma ou de outra, tenhamos a firmeza necessária para lutarmos e vencermos, jamais esmorecermos. Cristo enfrentou até a morte e venceu porque ressuscitou e morreu a morte eterna. Ressuscitou, garantindo a minha e a sua vitória também. Só que não sem luta. Nós precisamos enfrentar as nossas lutas, porque Ele está conosco até a consumação do século. Mas nós temos a nossa luta. Ele nos garantiu a nossa vitória se nós lutarmos. Se nós não lutarmos, entregarmos os pontos, de que nós vamos buscar vitória? Sem lutar? Todos enfrentaremos o nosso próprio conflito, a nossa própria luta. E Ele nos garantiu, morrendo o tipo de morte que no sentido absoluto na Bíblia é o único que morreu de verdade até hoje. E ressuscitou por mim e por você, para que a vitória dele pudesse ser transposta para mim e para você. Outros personagens, na época do Antigo Testamento também, temos o profeta Jeremias. Quanto aquele homem ralou, coitado. Esse servo de Deus foi muito judiado, foi muito espancado, foi muito torturado, colocado dentro de calabouço, frio, úmido. Sofreu muito Jeremias, sofreu demais. Enfrentar tudo que enfrentou, não foi levado no cativeiro babilônico e depois ainda acabou sendo morto quando estava lá no Egito. Irmãos de religião, pelos próprios compatriotas que também estavam por ali, acabaram assassinando o profeta Jeremias. E o profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Muito triste, irmãos, saber que as pessoas, para poder andar com Deus nesse mundo podre que nós vivemos, muitas vezes temos que depor a nossa vida. Mas com a vitória garantida, sempre. Agora, um detalhe. Paulo aqui nesse capítulo 6 de Efésios, que nós vamos estudar essa semana, ele revela algo muito inusitado e muito sinistro. As potestades da maldade. As potestades essas que foram formadas pelo próprio anjo caído, Satanás. Desde que ele começou a rebelião no céu, ele começou a formar as potestades, reunindo inicialmente uma terça parte dos seres criados naquela ocasião e hoje envolvendo, evidentemente, empresas, laboratórios, governos, religiões, indivíduos dos mais sinistros, personagens caídos de tudo quanto é canto que ele pôde encontrar. E reúne tudo isso, conglomerado de maldade, chamado na Bíblia aqui em Efésios capítulo 6, de potestades da maldade. E é contra ela que nós guerreamos e não podemos baixar a cabeça hora nenhuma. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, discurso de batalha. Aqui em Efésios 6, de 10 a 20, Paulo abre o leque nessa revelação mais incrível, fazendo a ilustração com a linguagem totalmente militar, mas quando nós analisamos o comparativo de Paulo aqui, sobre esse discurso de batalha, usar essa armadura do cristão, que ele aqui chama, com detalhes tão interessantes, como a espada, como o escudo,
como capacete. Detalhes que ele ilustra em paralelo pleno com as situações que nós vivemos. Quando olhamos para o capacete, por exemplo, proteger a cabeça, o cérebro, a mente, né? Tudo que a gente olha, tudo que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente estuda ou deixa de estudar. Entende, irmão? Então, se nós alimentamos a nossa mente com luz, nós seremos a luz do mundo. Se alimentamos a nossa mente com trevas, misericórdia. Que coisa mais horrível. É uma vida depressiva, triste e derrotada. Quando não só protegemos a nossa mente com esse capacete, nós temos o escudo também. E nós temos a espada para combate, tanto para defesa quanto ataque. E essa espada é a palavra de Deus. Quando ele fala do escudo, ele fala do escudo da fé. Então nós temos que exercitar a nossa fé. E o principal, quando a gente sai para uma batalha, em nome de Cristo, nós temos que sair cingido. E cingido com o quê? Com a verdade, irmãos. Então nós não podemos ter medo da verdade. A verdade é o fundamento da nossa fé, é o motivo pelo qual nós continuamos na batalha. É o foco da nossa esperança. Porque quando a gente conhece a verdade, ela liberta. A mentira prende, amarra no pecado. Quando ele fala do capacete, é chamado de capacete da salvação. E quando ele fala dessa espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmão. Bem claro aqui no verso 17 de Efésios 6. Agora, quando a gente chega no verso 20, irmãos, Paulo, ele simplesmente confessa que é só em Cristo que nós encontramos coragem para falar a verdade. Da forma correta e da forma que se deve. Entende, irmãos? Não é com forma mal educada, com forma bruta, com forma grosseira. Mas com coragem para falar a verdade da forma que se deva falar. Paulo confessou isso. Essa preocupação. E deve ser a nossa também. E nossa missão. Nosso foco. Buscar agir da mesma forma. No terceiro tema, fortalecidos em Cristo. Irmãos, para estar fortalecido em Cristo, nós precisamos ter consciência, meus amados, que essa armadura do cristão não pode estar fora do nosso corpo hora nenhuma, em espírito e em verdade. O grande conflito, meus amados irmãos, que nós enfrentamos, seja ele pessoal ou congregacional, envolve poderes sobrenaturais. Lembre disso. Nós temos Deus na nossa companhia. E quando surgem livramentos, quando surgem milagres, nós estamos falando de poderes sobrenaturais da luz, do grande e eterno Deus absoluto, a nosso favor, nos protegendo, nos guardando, nos habilitando cada dia mais para a nossa missão. O grande conflito é seríssimo, amados irmãos. Não vale a pena brincar. Brincar de ser crente nunca prestou. Temos que levar a sério a questão de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Tem muita gente pensando que está servindo a Deus, mas está agindo como dono de igreja, está querendo comandar os rumos da missão da igreja nas próprias mãos, enquanto que essa missão está nas mãos do Senhor. Para isso ficou o Espírito Santo aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para justamente pegar a igreja e cada indivíduo dela e conduzir na direção correta. E tem muita gente querendo manipular a direção da missão da igreja, fazendo dela o que acha que está certo, e vai pagar caro diante de Deus um dia o que estão fazendo, o que esses indivíduos que assim fazem, que na realidade estão atrasando a obra de Deus, impedindo batismos, criando regrinhas, criando formas de atrasar o propósito da missão do ID, que é ensinar tudo que ele ensinou, que é o que está na palavra, batizar e preparar as pessoas para a breve volta de Cristo, ensinando tudo o que está na palavra, e não ficar inventando coisas que não estão na palavra e que ao invés de promover o avanço da causa, batizando e evangelizando, fica atrasando e bloqueando, embargando a obra. E assim tem muitos por aí afora, fazendo dessa forma. E a gente precisa de estar fortalecido em Cristo, irmãos,
porque enfrentamos esses poderes sobrenaturais. E esses poderes sobrenaturais agem de formas mais diversas. Olha, por exemplo, o planeta Terra. Na década de 1980, no século passado, surge a alimentação transgênica no mercado mundial. Uma alimentação produzida a partir de DNA quebrado e, lamentavelmente, por algumas intercorrências, seja proposital ou não, porque eu não consigo ver de outra forma a não ser as potestades da maldade agindo por trás de tudo isso. Porque desde o Jardim do Éden, que é o registro bíblico pioneiro que nós temos na palavra e na história da humanidade, foi pela alimentação que entrou o pecado no mundo. Foi pela boca. Exatamente por onde morre o peixe, né? Sabe, irmãos? Através da alimentação, de alguma maneira, a humanidade foi atingida com esse tipo de alimento, com um propósito sutilmente planejado, com desculpa de multiplicar o volume de produção, aumento, e diminuir o preço da alimentação, então, de um modo geral, e alimentar a humanidade de forma mais ampla. Só que, por se tratar de alimentação com DNA quebrado, as pragas que resistiram a esse tipo de genética, elas continuaram recebendo veneno, o glifosato, dentre outros. Esses venenos formam moléculas próprias dentro desses produtos transgênicos. E quando a gente consome alimentação transgênica, como ele é feito de DNA quebrado, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico não identifica nada de DNA quebrado. E quando essa molécula de veneno circula lá dentro, o organismo começa a jogar isso para um canto, para o outro, e começou. Da década de 80 para cá, o volume de câncer da humanidade saltou de forma vertiginosa. Olha, por exemplo, um exemplo prático. Meus avós, meus bisavós, nem conheciam, nem ouviram falar sobre câncer na família dele, nos ancestrais. Por que que meu pai e a minha mãe sofreu câncer e o Senhor os curou? Por que que eu tive câncer e fui curado sem nenhuma sequela, graças a Deus? Eu não precisei nem de tomar quimioterapia, nem radioterapia, nem braquioterapia, nada. Fui curado pelo médico dos médicos, graças a Deus. Por que que agora a minha filha caçula também, com 41 anos de idade, foi diagnosticada com câncer de mama nas duas mamas, coisa incomum. Geralmente o câncer de mama aparece numa mama só, que é o mais comum. Ela é cuidadosa com a alimentação, como eu sempre fui também. Ela faz exercícios físicos. É uma pessoa cuidadosa, assim como eu sempre fui, como meus pais também são. Então, e se a gente analisar o ponto de vista genético, é o que acontece no mundo. A tendência genética para as pessoas adoecerem, principalmente com câncer, é um fator de influência pequeno. A maioria vem por fatores externos de convívio normal nosso. E eu aponto como base chave a alimentação transgênica, que é a fábrica de câncer que vertiginosamente saltou da década de 80 do século passado para cá e continua. Precisa de falar do refrigerante, que também multiplicam o nível de acidez do sangue, causando um ambiente perfeito para o desenvolvimento do câncer. Precisa de eu falar das frituras, que desenvolve a acroleína, inclusive, que é a toxina mais cancerígena do planeta Terra. Então são formas, pela própria boca, os grandes e os pequenos peixes têm morrido. E a alimentação transgênica tem como ser substituída tranquilamente. Refrigerante é só não tomar refrigerante, fritura é só evitar a fritura. Passou ali de 90 graus ali na frigideira, já está formando a acroleína, que é a mesma toxina que sai no escapamento dos carros. Então, irmãos, as potestades da maldade criou formas práticas de vender até a acroleína empacotada, batatinhas, etc. lá, prontinha, para as pessoas irem lá comer e formar câncer.
E por aí afora. Basta trocar, não usar o óleo de soja em casa, usa óleo de girassol e óleo é pouquinho, porque dá gosto à comida não é óleo, é alho. Os que têm condição, usa óleo de coco, é caro, mas ele resiste. Ele é muito saudável e não faz mal nenhum. Esses poderes sobrenaturais agindo de forma sutil. Outros agem na cara. Quer ver? Os que acompanham meu canal viu quando eu adquiri aquela reta escavadeira para manter o nosso refúgio, manter ele arrumadinho, as estradas arrumadas, aplanar os lotes, que lá é uma região muito montanhosa. Alguns lotes precisam ser aplanados. Pois é, eu não estou trabalhando com a reta escavadeira, ela está lá no lugar plano e logo à frente tem já uma descida que vai na direção da casa que eu estou construindo, para ir morar em muito breve, pela graça de Deus. Como aí vocês viram na abertura da lição, né? Aquela casa que já está rebocada, faltando um pedacinho de nada para terminar o reboco. E só 2 pessoas que estão ali trabalhando, pedreiro, um ajudante, porque a gente tem que trabalhar de acordo com o que dá conta de dar o passo, né? Se tivesse muito dinheiro sobrando, punha ali 10, 15 funcionários, do dia para a noite estava tudo pronto. Mas então temos que trabalhar dando passo de acordo com o que a perna dá conta de dar o passo. A graça de Deus. E sempre dirigido pela fé. Muito bem. Eu vou contar uma experiência para vocês daquela reta escavadeira. Vocês já viram aí no meu canal. Dia que não está trabalhando, a reta escavadeira está lá parada, ela está no lugar plano. E logo à frente, aí uns 2 metros e pouco, já começa a descer em direção à casa que eu estou construindo, né? Essa que vocês viram na abertura da lição. Casa varadada, em volta, para poder colocar muita barraca que precisar acomodar ali em volta. Muito bem. Fui lá, dei partida na reta escavadeira, chegava do lado direito dela sempre, porque do lado esquerdo tem um lugar que tem a chave de alavanca dela, ou para ir para frente ou para trás. Eu nunca subo pelo lado esquerdo para evitar de acidentar com essa chave, e a hora que dá partida pode acidentar avançando para frente ou para trás e pode machucar alguém. Então eu não vou, eu sempre entro pelo lado direito. Eu nunca subo pelo lado esquerdo dela para evitar de tocar nessa chave de alavanca. Que seria no veículo nosso a chave de seta. Passou para cima, ela anda para frente. Para baixo, ela anda para trás. No neutro, ela é neutro. Não tem marcha acionada para andar, nem para frente e nem para trás. Mas se ela estiver engatada para cima, ela tem 4 marchas para andar para frente e 4 marchas para andar para baixo se ela estiver para baixo. Muito bem, então eu fui do lado direito, nem subi em cima. Hoje eu subo, não faço mais isso. Fui pelo lado direito, estou em pé do lado da roda, que é praticamente da minha altura. Fui lá, dei partida, dei uma aceleradinha e deixei ela funcionando. E fui lá aguar a hortinha, ou as bananeiras, mandioca, as canas. Estou lá aguando, termino, volto lá para a obra, passo a tarefa com os meninos que estão trabalhando ali. E já volto então para desligar a máquina e ir para lá, para o rancho de apoio, preparar o almoço, para depois estarmos almoçando juntos. Muito bem. Eu não dei partida nela, não dei uma acelerada nela e deixei ela funcionando. Tá aí a prova que ela estava no neutro. Senão ela teria arrancado quando eu dei partida. Ela está lá funcionando, quietinha. Eu voltei para desligar, levei uma mão na chave e a outra no acelerador, dei uma acelerada para desligar. Quando eu dei o toque de aceleração nela para desligar, a máquina avançou para cima de mim. Bateu na minha coxa a roda, eu pulei para trás correndo. E Deus é que me tirou dali daquela situação. E essa roda podia ter pisado no meu pé, eu já cairia de lado. E ela passaria por cima de mim, não só isso. Ainda ia lá para cima da casa e destruiria tudo. Quem não vê as potestades da maldade agindo num negócio desse? Por cuidado já, eu tenho o hábito de deixar as sapatas dela no chão, a lâmina dianteira no chão e a reta traseira esticada e no chão também, tudo preso. Só que essa máquina tem 7 toneladas e tem um motor imenso. Quando ela saiu arrastando ainda que devagar, se ela me pisasse em cima, ia passar em cima devagar e ia matando aos poucos.
depois desses 2 metros e pouco para frente, ela pegava de descida e acabou, não tem nada fixado no chão mais, ia tudo ficar no ar. Ela ia com velocidade normal, estava engatada, estava de primeira. Agora, eu pergunto, se alguém poderia dizer, não, mas foi um passarinho, mas o passarinho, se você sentasse, ia pôr a alavanca para baixo, ele ia andar para trás e não para frente. Como que essa alavanca subiu para frente? Quem fez isso? Eu queria saber qual é o mecânico nesse mundo, qual é o cientista nesse mundo e qual é o teólogo nesse mundo que vai poder provar para mim o que aconteceu ali. Não tem, irmãos. Não tem como explicar algo disso. Potestades da maldade agindo. Eu estou focado em preparar um refúgio para o povo de Deus. Então eu sou alvo, mas o Espírito Santo está comigo. E o Senhor tem me guiado. Aqui em Goiânia, antes de ir para lá, na semana anterior ao que aconteceu com essa máquina, eu estava aqui em Goiânia e eu vinha na moto. Quando eu fui atravessar uma determinada esquina aqui da rua da minha casa, ironia do destino, né? Um fio de alta tensão abaixa na altura do meu capacete, bateu aqui na altura do meu queixo, eu desci rápido em diagonal, a cabeça, a viseira do capacete estragou todinha, tive que trocar. Eu não tomei choque e não caí da moto. E vim parar aqui na minha casa. Quem vai explicar isso? A não ser a própria fé, que nos garante o livramento, porque os que andam na luz, o Senhor está conosco, nos protege e nos guarda. Aí na semana seguinte aconteceu essa experiência da reta. Agora eu vim essa semana para cá, vindo para Goiânia, para acompanhar minha filha no tratamento. Na primeira consulta, que ela se sentiu bem de eu fazer essa companhia para ela. E eu tive muita disposição de fazer. E de forma, meus amados irmãos, eu vindo para cá, numa curva que eu fiz, a curva para a direita, e numa descida, eu devia estar em 80 por hora nesse momento, mais ou menos, puxando a carretinha, carregando a moto em cima. Quando eu finalizo a curva, 200, 300 metros à frente, 3 carretas, ultrapassando em faixa dupla na subida, irmãos, na minha direção, fechou de um acostamento ao outro. E quando todos 3 perceberam que haveria um acidente fatal e morreria eu e os 2 companheiros de trabalho que estavam comigo, quando eles perceberam isso, uma foi espremeu mais para a beirada possível, uma branca, uma verde, chegou para perto da branca, mais para perto da branca, e a vermelha que estava de frente comigo também chegou mais um pouquinho, foi o que livrou de eu passar à direita dela, com a roda quase pegando na pirambeira para fora. E me livrei lá para baixo. Mas quem que me livrou? O Senhor. Na mesma viagem, a hora que eu estou em Anápolis, atravessando a parte periférica da rodovia, da cidade, outra carreta, a 300 metros na minha frente, estava parada, esperando limpar o trânsito para atravessar. Agora, quando eu estou chegando, ela resolveu fechar a pista todinha para pegar a marginal do lado direito. Eu tive que passar por trás dela, em cima dos paralelepípedos. Irmãos, é exército de anjo que nos protege e nos guarda, meus amados irmãos. Por isso nós temos que orar uns pelos outros sempre. Porque quanto mais envolvido com as coisas de Deus e da sua palavra, mais foco nós somos dos ataques das potestades da maldade. As potestades da maldade destroem uma cidade inteira para atingir uma pessoa. Destrói um ônibus inteiro para atingir uma pessoa. Afunda um navio inteiro, derruba um avião inteiro para destruir uma pessoa. Mas essa pessoa só tomba em batalha se tiver cumprido a sua missão. Se ele não tiver cumprido a sua missão, ele não tomba, porque o Senhor é com ele. Pense nisso, amado. Pense nisso. O quarto tema, o grande conflito nas cartas de Paulo. Irmãos, Paulo empregava essa linguagem militar, como nós vimos aqui em Romanos 13, de 11 a 14, 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8, 2 Coríntios 10, de 3 a 6. E como nós estamos comparando aqui com Efésios 6, de 10 a 20, aqui em Efésios foi o emprego mais longo dessa linguagem militar. E ele mostra em Colossenses 2,15 que
Cristo fez isso vencendo principados e potestades na cruz. Ele revela isso, Paulo. E foi lá realmente que Cristo definitivamente se tornou o Senhor dos Senhores. E toda potestade treme diante dele. E um dia, essas potestades da maldade serão extintas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos ao seu lado, acompanhando, assistindo esse grande feito. Em Filipenses 2, 9 a 11, ele mostra inclusive que Cristo continua recrutando soldados e oficiais para trabalhar nessa batalha, nessa grande batalha. Seja na retaguarda, seja no meio da batalha, seja na linha de frente, indo ao confronto direto com o oponente, mas com o Senhor ao nosso lado, como nosso guia, nosso mantenedor e aquele que já venceu e garantiu a minha e a sua vitória. Quinto tema, Efésios 6, de 10 a 20, a gente analisando. Resistência no antigo campo de batalha. Quando Paulo fala aqui o tempo todo, batendo, que nós temos que resistir, nós temos que lutar sem medo, nós temos que lutar com sangue nos olhos, olhar para o adversário, não interessa o tamanho dele, mas olhar como Davi olhou para o gigante, sangue nos olhos, tendo a certeza absoluta que ele atingiria o gigante no ponto fraco e o gigante tombaria em campo. É assim que nós temos que olhar para qualquer oponente que tiver à nossa frente, para qualquer barreira que nós tivermos que enfrentar. É assim que nós venceremos toda e qualquer batalha. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A resistência no antigo campo de batalha. Resistir é isso. Resistir não é afrouxar, não é bambear, não. Não é baixar a cabeça, não é ficar com medo nem esconder. É encarar. Partir de frente, erguer a cabeça e partir para cima, para vencer. Que o Senhor é conosco. E se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Sexto tema, lutando contra poderes malignos. Aí vai direto ao ponto, hein? Irmãos, Mateus capítulo 11, verso 12, tem um texto interessante que Cristo já, de maneira resumida, revela o que nós vimos aqui no livro de Efésios, praticamente todo, nessa questão da luta que nós enfrentamos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Ali em Mateus 11, 12, Jesus comenta que desde os dias de João, o Batista, ele ainda destaca, João o Batista, o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Irmão, você já parou para prestar atenção que, a exceção do caso de Saúl, de uns gatos pingados ou outros, é a coisa mais rara do mundo aparecer endemoniamento no passado, e os endemoniamentos não eram tão complicados como foi os que chegaram dos dias de Batista para cá, e que Jesus foi chegando, então, e a coisa volumou de maneira esquisita. Pois é. E quando fala que o reino de Deus é tomado de assalto, nós estamos falando do planeta Terra. Paulo aqui em Efésios 6, ele não está falando de potestades da maldade em lugares celestiais. Pois é, o nosso planeta faz parte de um lugar celestial, porque aqui é do Senhor, ele venceu, foi aqui que ele morreu e venceu a morte. E é aqui que está a maior preocupação dessas potestades para exterminar o planeta aonde se dá a palavra de Deus, está dizendo que a cidade santa vai descer lá do terceiro céu para cá. Aqui é o alvo das potestades da maldade principal, porque sabe que o próprio Deus vem morar aqui. E aí nós que vivemos aqui, esses escolhidos do Senhor, povinho tão pequenininho, mas são escolhidos do Senhor. Somos membros do exército de Deus. Então nós somos alvos, irmãos. Mas não somos covardes. Temos a cabeça erguida e temos o Senhor conosco. E não tem gigante que virá à nossa frente que nós não vamos fazê-lo tombar. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Se olhar em Efésios 1, 21,
Nós vemos ali todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar. Irmãos, aqui no planeta Terra, quando fala em poder, está falando isso aqui, ó. Então os donos do mundo têm muito isso aqui, sabe? E acham que com isso aqui, eles conseguem fazer o que quer. E tem muita gente dentro da igreja com a mesma mentalidade. Acha que é dono do dinheiro que tem, e dos talentos que tem, dos tesouros que tem. E não é dono de nada, nós somos mordomos. E ai desse que acha que é dono e acha que pode fazer o que quer. E assim fica atrasando a obra de Deus, impedindo as coisas de acontecerem. O poder verdadeiro está vindo, e muito breve se manifestará nas nuvens dos céus. E esses vão pedir as montanhas para cair na cabeça deles, e as rochas, para esconder da face daquele que está sentado no trono. Efésios 3:10 também fala de principados e potestades. E Efésios 6, se nós estamos trabalhando aqui no verso 12, está falando de principados, né? Tudo sinônimos, né? Sinônimos. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como comentamos agora há pouco. Tudo sinônimos. Os endemoniamentos, como eu disse, no Antigo Testamento era gato pingado, daqui e dali. No Novo Testamento viralizou. E no mundo de hoje, como é que está? Parou para pensar? Então, a nossa luta, meus amados, não é contra a carne, contra sangue. Nossa luta é contra as potestades da maldade, que são gigantes à nossa frente, visíveis ou invisíveis, mas o Senhor é conosco. E nós seremos sempre vencedores. Mas temos que ter coragem. Coragem. Porque o 7º tema fala, covardia nunca. Aqui nós temos um trecho da Revue Enguerrand, de 8 de maio de 1888, que diz o seguinte: se consentirmos em baixar nossas armas e a bandeira manchada de sangue, em nos tornarmos cativos e servos de Satanás, poderemos até ser libertados do conflito e do sofrimento. Mas essa paz só será conquistada com a perda de Cristo e do céu. Não podemos aceitar a paz nessas condições, irmãos. Que haja guerra, guerra até o fim da história da terra, ao invés de paz por meio da apostasia e por meio do pecado. Porque paz à custa de bala, paz à custa de apostasia, não, meu Deus. Os apóstolos de Cristo todos foram perseguidos, executados e mortos. Não significa que eu tenha que ser executado ou você não. Hoje, com o conhecimento da palavra que nós temos refúgios para nós irmos e tentar poupar nossa vida daqueles que nos cercam nesses refúgios. Mas amanhã, quem está deixando para a última hora, vai sair igual malucos, sem rumo, sem lenço, sem documento, porque nos refúgios vão estar cheios, não tem lugar para mais ninguém. E aí? O que vai acontecer? Lembra da Arca de Noé, não lembra? Eu até acredito que boas pessoas morreram no mundo antediluviano, mas morreram. Até acredito que boas pessoas morreram nos dias de Sodoma e Gomorra, mas morreram, como a própria mulher de Ló, do lado de fora da cidade. Não significa que ela perdeu a salvação, mas perdeu a vida muito jovem. Por que que as pessoas têm que optar pelo sofrimento? Ó Senhor, nos encha de poder, nos encha da força necessária, Senhor, do poder necessário para tomarmos as decisões de preparo para enfrentarmos a última grande crise prestes à tua volta. A tua volta no grande dia da ira de Deus, nós possamos, Senhor, estar com a nossa missão cumprida, podermos ir ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Prepare a nós e os nossos lares, aqui representados nessa oração, para que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus, pois é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra,
me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.